Livro rendido ao Espírito Santo, de Haley Brown. Capítulo 4. A vida rendida. O Espírito Santo nos faz famintos por mais de Jesus. Frequentemente, estou ao redor de crentes que andam muito famintos por mais do Senhor. Quando você experimenta a sua bondade e a sua natureza, não pode mais se satisfazer com nada além do que tudo que Ele é. Eu já vi algumas vezes a desesperança se transformar em uma desafiadora frustração nas pessoas e em mim mesma. Não é fácil navegar entre a tensão de gratidão, agradecimento pelo que aconteceu e desejo, anseio por mais do futuro. Mas percebi que essa frustração pode, na verdade, ser um convite sagrado do Senhor, se conseguirmos posicionar o nosso coração e os nossos pensamentos em direção à sua abundância e não ao medo da falta. Quando adotamos a postura de uma criança em relação ao reino de Deus, a frustração é um convite para conhecê-lo melhor, para experimentar uma nova face da sua glória e se aprofundar no seu coração. A realidade é que a fome por Deus é a própria evidência do trabalho do Espírito Santo em você. Quando comecei a perceber que a profunda fome e a tensão que sentia eram de fato o trabalho do Espírito abrindo espaço para que eu conhecesse a Jesus, a minha frustração se transformou em antecipação e gratidão. Comecei a louvar pela fome e declarar que estava prestes a conhecer Jesus de uma maneira mais profunda. Essa postura de antecipação e gratidão era exatamente o que eu precisava para receber o que Ele havia preparado. Não há desejo que o Espírito Santo coloque em seu coração que não queira preencher com Jesus. Quando o Espírito Santo é bem-vindo para trabalhar em nossa vida e investimos nessa conexão, ele começa a abrir espaço em nosso coração para desejarmos conhecê-lo e experimentar uma maior medida de Deus, tornando-se consciente do trabalho do Espírito Santo. Algo que ouço Bill Johnson dizer frequentemente sobre a fome no reino é que ela é o oposto da fome natural. No mundo natural, você fica com fome quando não come, mas no reino, você fica com fome ao comer. Quanto mais experimentamos de Deus e consumimos a sua palavra, muito mais desejamos conhecê-lo e experimentá-lo. Muitas vezes, eu digo às pessoas que elas precisam se tornar famintas por Deus, e honestamente, essa é a verdade. Quando paramos de comer da mesa do Senhor, pode surgir uma apatia que se infiltra em nossa vida. Nos sentimos satisfeitos quando paramos de buscá-lo. Algumas vezes isso acontece por causa de decepção ou da dor. Outras vezes, simplesmente acontece porque estamos cansados, sobrecarregados e distraídos com os desafios da vida. O que mais me preocupa é quando nos movemos para um espaço onde nos sentimos satisfeitos com o que sabemos por causa do que experimentamos e nos contentamos com uma medida dele sem ansiar por sua plenitude. Algumas vezes, encontrei em mim mesma essa frustração com o lugar onde estamos como um corpo. Nesses momentos, posso escolher corrigir e pressionar os que estão ao meu redor para se tornarem famintos, e por vezes isso é necessário, mas não tem se mostrado o caminho mais eficaz para levar as pessoas a encontros poderosos com o Senhor. Liderar os outros não é simplesmente afirmar que o que vemos não está acontecendo, mas discernir o que Deus está fazendo para atraí-los para uma conexão com Ele. Reconheci que quando nos concentramos em nossa falta, é ali que investimos a nossa fé, e onde investimos a nossa fé, damos fruto. Ajudar as pessoas a se posicionarem para se tornarem conscientes da grande misericórdia de Deus que foi derramada sobre nós por meio de Jesus e da disponibilidade do Espírito Santo começa quando as convidamos a investir a sua fé no que está disponível, em vez do que não está acontecendo. Despertar os corações dos crentes para o movimento do Espírito e o desejo de Deus de se encontrar com eles quebra as paredes do desencorajamento e nos lembra de que Ele está nos convidando. Só precisamos reconhecer e aceitar. Muitas pessoas pensam que precisam ser especiais ou escolhidas para experimentar uma amizade com Deus, mas a realidade é que Jesus fez um caminho para todos nós chegarmos ao Pai. É na rendição do nosso coração ao senhorio de Jesus e na entrega de nós mesmos ao trabalho do Espírito Santo em nossa vida que entramos nessa maravilhosa união com Ele. O Espírito está constantemente trabalhando na nossa vida, nos preparando, nos curando e nos estimulando a receber e encontrar o Senhor.
Quando desviamos a nossa atenção da falta e nos direcionamos para a sua maravilhosa misericórdia e disponibilidade, submetemos a nós mesmos ao seu trabalho em nossa vida. Paramos de lutar para nos entregar e sentir paz na nossa dependência dele. Reconhecer e se tornar grato pelo trabalho do Espírito Santo na nossa vida canaliza a nossa atenção para o trabalho de Deus em nós. Tirar os olhos de nós mesmos e colocá-los em seu mover e derramar conecta a nossa fé aos seus caminhos, e é nesse lugar que vemos o aumento da sua presença se manifestar em nós e através de nós. Se você está faminto por mais de Deus, aí está a evidência do Espírito Santo trabalhando em sua vida. A nossa fome por mais de Deus só pode vir do trabalho do Espírito em nós. Afinal, é um prazer dele glorificar e revelar Jesus para nós. Desvie os seus olhos da falta em sua fome e os fixe na sua presença. Convide-o para enchê-lo, submeta a sua falta à sua suficiência e se ofereça como um sacrifício vivo. Aqui, neste lugar, ele o encontrará e o encherá até transbordar. Rendição, o berço do encontro com o Senhor. Muitas pessoas desejam encontrar o Espírito Santo e conhecer Deus de uma maneira poderosa e profunda, e eu posso lhe dizer, Deus deseja isso ainda mais do que nós. No entanto, eu descobri que o berço do encontro com o Espírito Santo não está no nosso esforço, mas na nossa rendição completa. Quando falamos sobre esforço, estou falando daquele lugar onde nos concentramos em nós mesmos, no que não está acontecendo e no que estamos ou não fazendo. Esforçar-se por mais de Deus na nossa carne nem sempre é uma coisa ruim, apenas não é a ação mais poderosa que podemos tomar para recebê-lo. Se você estivesse comprometido em um relacionamento sério e percebesse que estava vivendo desconectado, tenho certeza de que haveria uma medida de esforço para se aproximar do coração da pessoa amada. Muitas vezes, essas tentativas iniciais vêm de uma mentalidade de falta e medo, e quando misturamos medo e amor na mesma agenda, isso se torna complexo e exaustivo. O nosso trabalho excessivo para resolver a questão produz menos do que o trabalho de nos rendermos e nos tornarmos receptivos ao amor. A rendição não é passiva. Eu acredito que seja um trabalho muito mais profundo do que o esforço e produza um resultado muito mais intenso. A rendição é nos entregar a um lugar vulnerável de sentimento de fraqueza, de nos render e colocar a confiança no outro para o qual estamos nos movendo. O Espírito Santo é frequentemente descrito como sensível. Quando o Espírito Santo repousou sobre Jesus, fez isso na forma de uma pomba, uma ave que não repousaria em um lugar inquieto. Embora Deus não despreze o nosso esforço, assim como um pai não rejeitaria um filho por clamar pelo seu afeto ou atenção, é no lugar da rendição que realmente fazemos um altar para Deus descansar. Como mãe, quando meu filho busca a minha atenção, faço o meu melhor para lhe responder, para atender à sua necessidade e derramar o meu amor sobre ele. Muitas vezes, no entanto, o seu esforço é agitado e barulhento e não tenho certeza se o meu amor sempre chega a ele tão profundamente quanto eu gostaria. E então, ocorrem os momentos em que ele vem silenciosamente e com ternura para mim, quando sobe no meu colo e se aninha nos meus braços. Esses são os momentos silenciosos e entregues em que posso falar aos lugares profundos do seu coração de uma maneira que não consigo quando ele está tentando provar algo. A postura da rendição exige que os meus filhos confiem que eu serei gentil com eles em troca. Se é isso que os pais terrenos fazem, quanto mais o nosso Pai Celestial busca maneiras de derramar o seu amor e afeto sobre nós. A rendição pode dar a sensação de fraqueza, silêncio e vulnerabilidade, mas é a postura de convite. A força dele na nossa fraqueza. Para caminhar na verdadeira rendição é necessária obediência, e a obediência é uma atitude poderosa que permite que o Senhor flua sem impedimentos em nós e através de nós. A obediência é uma postura de realmente nos entregar a nós mesmos e a nossa agenda da mesma forma que Cristo fez por nós. É uma entrega da vontade própria e uma dependência completa da vontade de Deus para que possamos agir. Essa postura obediente e rendida nos permite ser um portal para o seu poder fluir. É por isso que a fraqueza é tão poderosa.
Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, tradução NVI diz: Mas ele me disse: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. A nossa fraqueza é frequentemente um lugar onde vemos a ação do Espírito Santo, porque é o lugar onde o seu poder pode fluir sem impedimentos e fica óbvio que é Ele quem está agindo. A nossa fraqueza é um lugar onde ficamos cientes de que precisamos de ajuda e, portanto, frequentemente clamamos a Deus a partir desse lugar. Fraqueza é um lugar rendido e entregue. Não tem força para lutar. Quando chegamos ao fim das nossas forças, é onde Deus realmente pode trabalhar, porque saímos do nosso próprio caminho. Obediência em vez de sacrifício. Quando o temor do homem estava operando na minha vida, eu tinha 2 senhores. Eu estava tentando fazer o melhor que podia para seguir e obedecer a Deus, dando o máximo que podia de mim, mas tinha empoderado o temor do homem para falar alto e influenciar a minha obediência. Quando há mais de um Senhor na nossa vida, não conseguimos viver uma vida de completa obediência e entrega, porque estamos fazendo a dança da rendição entre várias vozes. De um lado, eu tinha a voz de Jesus, me pedindo para correr riscos e segui-lo completamente, mas do outro lado, a segunda voz temia o resultado se eu fizesse isso. Em 1 Samuel 15, Samuel ungiu Saul como rei e a primeira instrução do Senhor foi que Saul destruísse completamente os amalequitas e tudo o que lhes pertencia. Essa é uma história bastante intensa, mas pinta um quadro do que significa ter um coração rendido. O Senhor busca um coração que não tenha outros deuses e nenhuma outra competição com a sua voz, porque Ele sabe que essa é a única maneira de viver em liberdade. Na história de 1 Samuel 15, Saul responde no mesmo momento e reúne o povo de Deus para fazer conforme o Senhor havia ordenado. Contudo, vemos que Saul não segue completamente o comando. Ele faz a maior parte do que foi instruído, mas preserva a vida do rei Agag e o melhor do gado desse povo. O Senhor se arrependeu profundamente de ter feito de Saul o rei e enviou Samuel para confrontá-lo. Nesse confronto, Saul declarou que manteve o melhor do gado para oferecer ao Senhor como sacrifício, e Samuel respondeu com algo profundo que muitos de nós já ouvimos ser citado. Ele diz que Deus deseja obediência em vez de sacrifício. Ver 1 Samuel 15, 22. Quero fazer uma pausa por um momento e refletir sobre essa declaração. Deus deseja obediência em vez de sacrifício. Foi Deus quem teve a ideia de fazer sacrifícios, mas isso só foi apresentado depois que o homem caiu. Essa passagem em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, é a que nos mostra o coração de Deus desde o início. Obediência é o que Deus deseja, porque a obediência é uma escolha nossa de viver em unidade e comunhão com Ele. A postura da obediência é de completa confiança no Senhor e em sua natureza. O sacrifício surgiu da nossa escolha de independência dos seus caminhos e foi introduzido na nossa rebelião contra o Senhor. Embora o sacrifício tenha sido considerado aceitável para o pecado, nunca foi o que Deus desejou. Jesus se tornou o sacrifício supremo para que nunca mais tivéssemos que viver uma vida de dualidade. Nessa história, Saul admite mais tarde que estava com medo do seu povo e fez a escolha de não obedecer a Deus porque não queria deixá-lo insatisfeito, temendo que o seu povo poderia fazer. Saul estava tentando servir a 2 senhores, Deus e o seu povo, e estava dando desculpas de sacrifício porque não podia ser verdadeiramente obediente com o temor do homem operando em sua vida. O temor do homem nos rouba um sim de todo o coração para Deus. Quando o temor do homem está entronizado na nossa vida, ficamos como uma onda lançada de um lado para o outro no oceano. Em um momento, caminhando em grande fé, e no segundo seguinte, questionando cada movimento com medo de sermos rejeitados ou desaprovados. Isso limita a obra do Espírito Santo e a liberdade que ele traz em nossa vida de todas as maneiras. Quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham liberdade completa e estavam andando em autoridade sobre tudo o que fora criado. Naquele lugar de liberdade completa, foi pedido que eles fizessem uma coisa: em obediência a Deus, não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Enquanto vivessem em obediência ao seu pacto com Deus, teriam total liberdade sobre tudo e pleno acesso a Ele, sem restrição. Mas quando desobedeceram, o pecado foi introduzido e eles se tornaram separados de Deus. A vida de obediência e amor foi agora corrompida pelo pecado, e uma distância foi criada entre eles e o seu Deus Santo. Assim, o sacrifício foi introduzido em seu relacionamento. O sacrifício tornou-se a oferta que preencheu a lacuna criada pela rebelião, e só existe em um mundo onde não estamos vivendo totalmente diante de Deus e em Deus somente. Quando permitimos que mais de uma voz contribua para a liderança da nossa vida, introduzimos uma vida de sacrifício na nossa existência. A vida de sacrifício é uma na qual sentimos constantemente o custo de dizer sim a Deus, porque estamos tão conscientes do mundo e para o que estamos dizendo não. Os pensamentos e as opiniões do mundo gritam de todas as direções para nós, competindo pela nossa lealdade, nos dizendo do que estamos abrindo mão e o custo de cada decisão. Já a vida que vive em plena obediência elimina todas as opções de ouvir aqueles que estão gritando, porque Jesus ocupa o primeiro e único lugar nela, e um sim a Ele é melhor do que 1000 em outros lugares. Na minha vida, enquanto eu permitia o temor do homem operar e falar nas minhas escolhas e destino, eu tive que viver uma vida de sacrifício e não de obediência total. Embora desejasse profundamente viver em obediência completa, eu estava dividida entre obedecer rapidamente e negociar com Deus e o temor. Toda vez que eu subia para falar, e especialmente depois que terminava, eu me encontrava sobrecarregada e negociando com Deus sobre a minha segurança de coração e futuro. Eu sentia uma paixão e fogo incríveis quando ensinava. Eu sentia o Senhor perto e muitas vezes parecia que estava fazendo o que nasci para fazer. E na respiração seguinte, minha mente era inundada com um medo intenso de fracasso, dizendo coisas como, abre aspas, isso é demais, não vale a pena, nunca quero fazer isso novamente, fecha aspas. Eu estava pronta para abandonar o que Ele me criou para fazer por causa do poder que o medo tinha na minha vida. Em vez de me render, eu pensava que a minha melhor opção era fugir do que parecia tão doloroso e impossível. Devemos entender isso. O inimigo está aterrorizado com a igreja descobrindo a verdade sobre o Espírito Santo e quem ele é para nós. Satanás está aterrorizado com uma noiva empoderada pelo próprio rei. Ele sabe da profecia de Gênesis 3,15, que ele feriria o nosso calcanhar, mas a semente da mulher, Jesus, esmagaria a sua cabeça. Jesus é quem esmagará a cabeça do inimigo, e ele nos deu o seu Espírito para viver e habitar dentro de nós. O Espírito de Deus está buscando uma vida que esteja totalmente rendida para fluir livre e poderosamente, para destruir as obras do inimigo e demonstrar o seu glorioso poder, para que o mundo saiba que o Rei vive e reina. Os humanos são a única parte da criação que recebeu a autoridade em Jesus para esmagar Satanás sob os seus pés. Mas temos que desativar as mentiras que o inimigo está alimentando. Fazer isso cortando o poder da voz do inimigo e nos entregando totalmente à obediência da voz de Deus. Fazemos isso cortando o poder da voz do inimigo e nos entregando totalmente à obediência da voz de Deus. Só podemos obedecer pelo poder do Espírito. Na vida de sacrifício, temos a opção de escolher a quem obedecemos no momento, mas na vida em obediência, relegamos nós mesmos a uma coisa, ao que Ele está pedindo. Quando vivemos em plena rendição ao Senhor, cortamos o apetite por qualquer coisa além de Jesus. Agora, em vez de viver em sacrifício, nós mesmos nos tornamos o sacrifício, a oferta. O fogo sempre cai sobre a oferta. A nossa vida de obediência e rendição se traduz como as ofertas de suave aroma em Levítico. A nossa vida entregue em obediência não existe para pagar pelo pecado, pois Jesus fez isso de uma vez por todas. Ele é o Cordeiro puro e sem mácula que pagou nossa pena de morte. Nós só somos aqueles que trazem uma oferta de escolha, devoção e adoração. E somente nós podemos oferecer isso a Ele, porque Deus nos deu a escolha.
Quando destruímos a influência do inimigo na nossa vida e, na fé, deixamos aquilo no qual encontramos conforto, que não é ele, o esforço cessa e nos tornamos um lugar de descanso para a pomba. Vou ler de novo. Quando destruímos a influência do inimigo na nossa vida e, na fé, deixamos aquilo no qual encontramos conforto, que não é ele, no caso Deus, o esforço cessa e nos tornamos um lugar de descanso para a pomba. Viver em um estado constante de sacrifício é uma maneira cansativa de viver. Em um momento, estamos firmes no que Deus está dizendo, e no próximo, duvidamos. Esse constante vai e vem me deixava abalada e cansada. O tirano do temor do homem exige que nos apressemos trabalhando duro para que cada opinião e ponto de vista estejam de acordo. Constantemente, conscientes do que estamos deixando para trás, sentindo o preço que estamos pagando e, momento a momento, lutando para que a nossa atenção esteja na verdade. A vida de sacrifício é cansativa, mas não importa quão exaustos fiquemos, não podemos descansar porque há mais a fazer e pessoas a agradar. Eu estava exausta e esgotada, lutando por meu foco. Estava vivendo uma vida radical totalmente entregue a Jesus, ou estava prestes a recuar e me esconder porque não queria falhar? Quando finalmente consegui me render, esse foi o ponto de partida para experimentar o poder de Deus de uma maneira que eu nunca poderia construir. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, tradução NVI, diz: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando escolhemos a vida de obediência, optamos por entregar a nossa força e o nosso poder, e abrimos espaço para que o Espírito Santo flua através da nossa vida sem reservas. Na entrega da nossa força é onde encontramos o maior poder do mundo, o Espírito de Deus. Abandonando os nossos escudos construídos por nós mesmos. Fui frequentemente questionada: o que significa deixar de lado o escudo do temor do homem? Deixar de lado um escudo é deixar de lado a nossa proteção. Em uma batalha, um escudo serve para bloquear as armas do inimigo que buscam nos destruir. Quando digo que usei o temor do homem como um escudo, como meu escudo, quero dizer que ele se tornou a forma como eu me protegia do que temia. Eu temia falhar porque em algum momento da minha vida acreditei na mentira de que eu seria inútil se falhasse com as pessoas. E assim, para me proteger do que eu temia, eu recorri ao desejo de agradar aos outros, temor do homem, para me proteger da dor. Eu percebia que, algumas vezes, usava o meu discernimento para perceber quem estava desaprovando ou desconectado do que eu estava fazendo ou dizendo como líder, e encontrava maneiras de trabalhar mais e buscar algo que talvez o conectasse mais. Outras vezes, eu diluía a intensidade do que sentia que o Senhor estava dizendo ou me desculpava demais por algo que parecia difícil de ouvir. Todas essas coisas, na verdade, produziam mais aprovação das pessoas, mas não havia vida de verdade nisso para mim. Em Efésios 6, Paulo ensina sobre a armadura de Deus e entre eles está o escudo da fé. A fé em Deus é o que nos protege das flechas inflamadas do inimigo, que tem a intenção de nos ferir e nos destruir. Todos nós desejamos ter o escudo da fé como nossa proteção, mas essa nem sempre é a realidade que vivemos. Na minha mente, eu via a imagem de um escudo que era composto por todas as ideologias e sabedorias mundanas que eu havia construído ao meu redor para me manter dentro dos limites que a sociedade me dizia que eu deveria ficar. Eu costumava sentir constantemente que era demais ou insuficiente, mas nunca estava no ponto certo. A voz do temor do homem me dizia constantemente para me conter, ficar quieta ou domar a paixão que eu sentia. Esse temor em minha vida tentava manter a minha expressão do evangelho retida e, portanto, me manter contida, porque a maneira como Deus me fez parecia muito fervorosa. Eu me sentia envergonhada quando liberava a minha paixão, sentindo que era intensa demais para as pessoas e que elas não gostariam de mim ou se ofenderiam com o meu zelo. Eu me protegia com a sabedoria do mundo sobre como poderia ser mais tranquila ou menos intensa. Além de me sentir como se fosse demais, eu também sentia que era muito sensível e fraca, não suficiente.
Então, quando eu me segurava o suficiente, quando não compartilhava a paixão que ardia dentro de mim pelo Senhor, eu era atingida pelo outro lado. Esse medo que sentia era pelas minhas emoções serem fortes demais. Então, quando eu chorasse e fosse fraca, as pessoas não saberiam o que fazer comigo. E a lista continua. Não importava o quanto eu me ajustasse ou inventasse novas maneiras para me proteger, nunca seria o suficiente. Talvez você não sinta o temor dos homens da mesma forma que eu sentia. Talvez seja insegurança ou medo da rejeição. Sei que cada um de nós já lidou com medo ou insegurança tentando nos abafar de alguma forma, mas essa voz é apenas a voz do ladrão e do mentiroso. O antídoto para essa voz não é outra ferramenta ou conselho, mas é na voz de Deus Pai e na identidade que Ele fala sobre nós. É no temor do Senhor e em como Ele pensa sobre nós que realmente nos tornamos livres. Deus escreveu para nós uma carta de amor, revelando os seus caminhos e o seu coração em sua palavra. Um Pai que nos amou tanto, que abriu um caminho para estar conosco, não importa quão longe caímos ou o custo para Ele. Ele não apenas nos redimiu por meio do seu sacrifício, mas também soprou o fôlego da sua vida em nós e nos capacitou com Ele mesmo. É o quanto Ele nos ama e acredita em nós. O temor do Senhor está conectado a viver uma vida em absoluta admiração e assombro da sua grandeza, poder e majestade, com a opinião dele somente pesando no final do dia. Confiando no Senhor. Para permitirmos que a voz de Deus molde cada parte da nossa vida, significa que temos que render nosso entendimento a Ele. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6, tradução NVI. Muito frequentemente, construímos conceitos baseados na nossa própria compreensão para tentar nos proteger da dor ou do trauma da nossa história e passado. O Senhor está pedindo para deixarmos de lado os nossos mecanismos de defesa e entregarmos os nossos caminhos a Ele. Algo que percebi é que o temor do homem é autocentrado. O foco está na nossa falta, no nosso excesso, na nossa grandeza, no nosso fracasso. O escudo do medo do homem nos faz viver uma vida centrada em nós mesmos. O temor de Deus e o escudo da fé nele olham para a sua capacidade e o seu grande amor por nós. Não é que não entramos na equação, é apenas que nós não somos a fonte. Jesus é. Embora ferramentas que aprendi tenham me ajudado a me conscientizar das áreas que preciso que Deus preencha em minha vida, nunca encontrei liberdade nas minhas próprias ideias. É a vida totalmente rendida a Jesus que realmente experimenta a liberdade completa. Quando deixamos de lado a nossa própria compreensão e caminhos e confiamos no Senhor, entramos na vida de Deus. Pois os seus caminhos não são os nossos, na verdade são bem mais altos do que os nossos. Não é que o Senhor não se importe com o nosso passado ou a nossa história. Na verdade, é o oposto. Ele é Emmanuel, Deus conosco, em todas as nossas dores e provações. Ele nunca nos abandona nem nos desampara. Ele não quer que simplesmente deixemos de lado nossas experiências, mas quer que as levemos aos seus pés para que Ele possa fazer a determinação final. Muitas vezes o ladrão quer ter a palavra final sobre uma circunstância, mas Deus diz: traga para mim, coloque-a aos meus pés, pois só eu tenho a autoridade para declarar vida, verdade e liberdade sobre você e transformar isso pela minha graça. Em todo lugar onde o inimigo quer segurá-lo, quer roubá-lo da sua vida, Deus diz: eu derramarei meu espírito sobre você e mudarei a narrativa que as suas circunstâncias têm falado. É somente na confiança que podemos experimentar a rendição completa. Não podemos dar ao Senhor o que não confiamos a Ele. Ao olharmos para a sua natureza, fidelidade, bondade, compaixão eterna e a sua busca por nós, percebemos que estamos vivendo um momento de misericórdia. É pela sua misericórdia que nos rendemos. Vê Romanos 12, 21. E é na rendição que começamos a experimentar o poder do Espírito Santo fluindo da nossa vida. Cada um de nós que está em Cristo recebeu o Espírito Santo como selo da salvação. Ver Efésios 1, 13. Recebemos o Espírito no dia em que aceitamos Jesus como nosso Salvador.
Isso significa que Ele vive e habita em nós como nosso maravilhoso conselheiro, nosso ajudador, nosso consolador e aquele que revela e glorifica Jesus. O Espírito Santo está totalmente disponível para nós a cada minuto de cada dia, não nos retendo coisa alguma, e Ele está lá desde o ponto da nossa salvação em Jesus. Embora todos os crentes tenham o Espírito Santo desde o dia da salvação, pela minha experiência e compreensão das Escrituras, acredito que há uma diferença entre ter o Espírito Santo habitando em você e experimentar o seu poder e autoridade fluindo através da sua vida para libertar e demonstrar o reino aqui na terra. Embora o Espírito Santo esteja disponível para todo crente, se quisermos demonstrar o reino, precisamos nos posicionar para receber e acessar o poder do Espírito para que ele possa fluir sem inibições através do nosso ser. Esse tipo de vida requer que entreguemos cada conceito ou argumento que limite o seu mover na nossa vida e coloquemos toda a nossa confiança no Senhor. Jesus é quem nos batiza no Espírito Santo. João declarou que o seu batismo é de água e arrependimento, mas Jesus veio para nos batizar no Espírito Santo e no fogo. Ver Mateus 3:11. E foi Jesus quem instruiu os seus discípulos a esperar no cenáculo até serem cheios do Espírito Santo e revestidos com seu poder. A espera pelo derramar do Espírito demonstrou completa confiança e rendição aos planos de Jesus. Confinados a um espaço e lugar, esperando pelas instruções que Jesus lhes havia dado, acreditando que aconteceria algo para o qual não tinham nenhuma referência. Quando o Espírito foi derramado sobre aqueles que estavam esperando no cenáculo, eles foram revestidos de poder e ficaram cheios de ousadia. Ali, a Igreja de Jesus nasceu. Esse batismo, no entanto, não parou por aí. A Bíblia nos mostra claramente que devemos viver uma vida em rendição a Deus e continuamente cheios do seu Espírito Santo para cumprir o mandato do Evangelho. Ver Atos 4, versículo 8. Capítulo 13, versículo 9 a 10 e capítulo 13, versículo 52. Essa postura de esperar no cenáculo deve ser a posição diária do nosso coração, vivendo em dependência das suas palavras e fome para que ele se mova poderosamente em nós e através de nós. Aprendi isso de forma muito profunda em meu encontro de 6 semanas com Deus. Sim, eu havia sido batizada no Espírito Santo quando jovem, mas esse novo derramar que recebi me lembrou de que essa é a maneira cristã de viver. Fomos criados para hospedar o Espírito Santo, para que a nossa vida seja uma demonstração de Espírito e poder aqui na terra, ao viver em rendição e dependência dele diariamente. Ver 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Nesse encontro que experimentei, me ensinou isso e mudou a minha maneira de viver. Ele me ensinou que eu poderia viver cada dia em conexão íntima e totalmente cheia pelo Espírito de Deus para que pudesse carregar o seu poder e trazer o seu reino para a terra. Quando o meu esforço e a minha luta pela liberdade se transformaram em rendição e dependência, eu pude me tornar um sacrifício vivo para o fogo santo de Deus. O Espírito Santo não compete e raramente força o seu caminho. Ele espera pacientemente que possamos abrir espaço e o convidemos para se mover e operar em nossa vida. Pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3, NVI. Ser pobre de espírito significa reconhecer que não posso acrescentar nada a Deus, independentemente do que eu traga ou do quanto eu tente. O inimigo tem tentado conduzir uma narrativa na cultura que pinta Deus como um controlador exigente, alguém que quer comandar a nossa vida porque tem um ego inflado e precisa ser alimentado. Muitas vezes, vejo pessoas achando que Deus nos pede coisas porque Ele precisa dos nossos recursos para funcionar. Isso é completamente contrário à verdade. Deus não precisa de nada de nós para ser Deus. Ele é totalmente suficiente em si mesmo. Ele não precisa do meu dinheiro, nem da minha voz. Ele não precisa do meu ministério ou do meu chamado para ser maior do que Ele já é. Deus é o maior em todos os sentidos. Ele é maior do que podemos imaginar, maior do que sabemos e do que experimentamos. Ele não precisa de nada de nós, mas porque Ele é amor, Ele deseja conexão conosco, o que significa que Ele escolheu esperar pelo nosso convite.
O amor não pode violar a escolha, porque senão não seria amor. O amor só pode ser verdadeiro onde há liberdade. É por isso que havia outra árvore no jardim. Deus não nos quer porque precisa de nós. Ele quer o nosso convite porque nos ama e escolheu manifestar a sua glória em nossa conexão com Ele. Tudo que Deus nos pede não é para acrescentar a Ele, mas para acrescentar a nós. Ele só nos pedirá aquilo que está roubando a nossa atenção e afeição para longe dele, e assim, da vida abundante que ele pagou para que nós vivêssemos. Quando reconheci que era pobre de espírito sem ele, que eu não era suficiente por mim mesma, fui apresentada àquele que é suficiente. Essa é a melhor notícia que eu poderia ter recebido. Deus não precisa que eu seja incrível para me amar ou para fluir através de mim. Ele só quer tudo de mim do jeito que eu sou. Eu tinha passado tanto tempo tentando ser suficiente para Deus e para as pessoas, e nessa poderosa verdade percebi que eu não precisava ser suficiente. Ele era e é mais que suficiente. O mundo diz que você precisa ser forte, precisa ser ousado e precisa ter tudo sob controle para caminhar no destino da sua vida. O mundo diz que para chegar a um lugar você precisa se ajudar, que você é o problema e, portanto, você é a solução. Mas o Evangelho diz que Jesus ajuda os desamparados, que Ele veio enquanto ainda éramos pecadores. Vê Romanos, capítulo 5, versículo 8. Em Salmo 105, somos instruídos a invocar o nome do Senhor no tempo de angústia, que Ele nos livrará. Ele se chama de nosso Salvador, provedor, aquele que cura e que é o nosso escudo. Claro, não podemos simplesmente sentar e esperar, precisamos responder, mas certamente não somos os primeiros a fazer o movimento. Nossa função não é sermos iniciadores, mas responder ao convite dele e dizer sim para fazer parceria com Deus. Ele já deu o primeiro movimento e nós trazemos a ele quem somos e fazemos parceria a partir de um lugar de fraqueza com um simples, obediente e fiel sim. A resposta da semente de mostarda. Sempre que a palavra de Deus fala sobre a nossa contribuição, percebemos que ela é muito pequena em comparação com o resultado, mas tudo o que ele pede é o que temos. Nossa contribuição é como os 5 pães e 2 peixes que alimentam 5.000 pessoas. É a fé do tamanho de um grão de mostarda que move montanhas. A matemática dessa equação é milagrosa. Nosso sim, mas o sim de Deus resulta em infinidade. Quando trazemos o nosso pouco e ele se acrescenta, isso se torna exponencial. Aumenta de forma sobrenatural. Um Deus sobrenatural e maravilhoso faria o que mais? Passamos tanto tempo tentando ser tudo que nos esquecemos de que só precisamos cumprir a parte que nos foi dada e oferecer o que temos com o coração grato. E Ele fará parceria conosco e preencherá cada vazio. Uma das maiores coisas que descobri no meu encontro com Deus foi que eu não precisava ser suficiente. Eu entendo o que queremos dizer quando falamos às pessoas que elas são suficientes. Sei que estamos dizendo que elas não são descartáveis e eu acredito plenamente nisso. Somos incrivelmente valiosos para o Senhor e somos suficientes para Ele. Mas eu acreditava que precisava descobrir como ser bastante para Deus e para todos por conta própria, como se eu tivesse que me tornar algo para que Ele estivesse comigo. Involuntariamente, colocamos-nos como o ponto central da história, como se tudo dependesse de nós. Eu pensava que se acertasse, iria perder a oportunidade. Se não acertasse, iria perder a oportunidade. Ora, eu não sou o centro da história. Cristo é o centro da história. Jesus não é uma adição à minha vida, um degrau para o meu destino. Jesus é o centro dessa poderosa história e Ele me convida para a sua história. É incrivelmente libertador quando deixamos de lado a nossa própria narrativa e entramos na história de Jesus.
Na história de Jesus, ele é o responsável, ele é quem está navegando e administrando tudo. O meu papel não é descobrir ou planejar tudo, mas simplesmente me entregar a ele e fazer parceria na obra que ele começou. A minha rendição e obediência a ele me permitem me mover com ele sem impedimentos e vê-lo terminar a obra que começou. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, na tradução NVI, diz: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O meu trabalho não é descobrir como Jesus vai completar a história, mas sim entregar a minha vida a Ele e todo o meu entendimento, permitindo que o Espírito Santo realize tudo o que o Pai falou. Quando tenho uma vida de rendição à vontade de Deus e ao que está em seu coração, permito que o poder livre do Espírito Santo flua através de mim e repouse sobre a minha vida. É nesse lugar que as impossibilidades se tornam possíveis. A unção do Espírito Santo. Já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem: essa pessoa é ungida. Acredito que quando dizemos isso, estamos identificando uma vida que foi entregue ao Senhor e se tornou um lugar onde o Espírito Santo pode repousar. A unção não é uma coisa ou uma ferramenta, é uma pessoa, o Espírito Santo. Uma vida vivida em sacrifício e esforço é uma vida sem paz e cheia de ansiedade. Jesus é chamado de príncipe da paz. Em Mateus capítulo 3, vemos como Jesus permitiu que a pomba repousasse em seus ombros enquanto ele carregava a paz. Essa é a imagem de alguém que está enraizado em sua identidade no Senhor, vivendo em plena obediência. Filipenses capítulo 2 fala sobre a obediência que Jesus escolheu seguir até a morte na cruz. Quando Jesus escolheu tomar a forma humana, ele se entregou completamente e permitiu que a vontade do Pai se manifestasse por completo na sua vida. Jesus estava nos mostrando como pode ser uma vida vivida em rendição. O Espírito Santo encontrou o seu lugar de descanso na vida de Jesus de forma tão poderosa que milagres, sinais e maravilhas o acompanhavam por onde ele passava. Uma vida vivida em plena obediência e rendição ao Senhor acolhe o repouso da pomba, o Espírito Santo. Se não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, então precisamos do poder do Espírito Santo repousando sobre a nossa vida para que o poder e a força do reino se manifestem nesse mundo. Não podemos viver uma vida sobrenatural sem o empoderamento sobrenatural do Espírito de Deus. Não há dons do Espírito sem o Espírito Santo. Não há unção sem o Espírito Santo. Quando colocamos Jesus no centro e entramos na sua história, entramos em uma história de plena rendição e do incrível poder do Espírito de Deus. Não queremos simplesmente apresentar ao mundo um evangelho formatado, mas sim um evangelho de poder transformador de Deus. É a vida modelada pelo poder de Deus que verdadeiramente transforma o mundo. Muitas pessoas falam sobre como vamos mudar o mundo, e eu acho isso maravilhoso, porque Deus realmente quer que façamos isso. Mas quando esquecemos quem é que muda o mundo, ficamos presos no que estamos fazendo e não no que o Senhor está realizando. Isso não diminui a parte que desempenhamos, mas deve nos encorajar a lembrar quem está no comando e em cujo poder estamos caminhando. O Espírito Santo o ajudará. A rendição não deve ser uma fórmula complicada e intangível para a maioria das pessoas. A rendição é simples porque é empoderada pelo Espírito Santo. Quando trazemos o que temos ao Espírito Santo e o convidamos a nos ajudar, ele libera graça sobre a nossa vida para que possamos dizer sim a ele. Muitas pessoas sentem que não têm fé suficiente. Bem, tenho uma ótima notícia para você. O Espírito Santo é o doador do dom da fé. Se você não sabe como se entregar, pode convidar o Espírito Santo para vir e ajudá-lo, e ele o encontrará. A rendição é o que nos permite obedecer. Quando dizemos sim ao convite de Deus, precisamos deixar de lado as coisas que nos prendem. Muitas pessoas pensam que a correção é punição, que é um momento em que descobrem que estão erradas ou são ruins, mas a verdadeira disciplina é um convite para os caminhos dele. Quando deixamos de viver uma vida de sacrifício, nós nos rendemos a ele e começamos a viver uma vida de obediência, sendo capazes de receber a liberdade que ele pagou para nos dar.
Isso não é sobre o quanto ruins somos ou quanto estamos errados, é sobre quão bom e poderoso é Ele. Na rendição, trocamos os nossos caminhos pelos dele e temos o privilégio de viver nos caminhos do reino e não nos deste mundo. Obediência rápida. Quando praticamos obediências pequenas e rápidas, fica mais fácil dizer sim nos momentos maiores e mais custosos. Já ouvi dizer que obediência atrasada é desobediência. O exemplo disso sou eu, como mãe, pedindo aos meus filhos para escovarem os dentes. Eles podem até dizer sim, mas muitas vezes não desligam a televisão ou então vão para o quarto e começam a brincar. Eles têm a intenção de escovar os dentes, eventualmente, mas eu não estou pedindo para eles fazerem isso no dia seguinte. Estou dizendo, agora é a hora de escovar os dentes. Houve momentos na minha vida em que o Senhor me pediu para fazer algo naquele determinado dia e eu tinha toda a intenção de fazê-lo, mas não naquele dia. Às vezes, estamos esperando um dia em que nos sentiremos melhor, mais equipados, mais poderosos ou mais maduros, mas o Senhor não está pedindo para fazermos algo um dia. Ele está pedindo para hoje. E se Ele está pedindo agora, Ele preencherá todas as lacunas. Quando adiamos, também adiamos em experimentar o poder e a graça que Ele nos oferece. Quando esperamos para nos sentirmos fortes, negamos a experiência do seu poder em nós. Rendição e obediência imediata permitem que Ele opere maravilhas em nossa vida e que sua autoridade flua através de nós. Eu comecei a notar que, à medida que caminhava em pequenas e rápidas obediências, começava a sentir mais confiança no Senhor e no seu poder, em vez do meu. A obediência rápida me fez não ter outra opção senão depender dele em todas as situações, e assim descobri que ele é mais maravilhoso e poderoso do que poderia conceber. A obediência rápida nos permite experimentá-lo da maneira que precisamos, mas que não fomos capazes de alcançar sozinhos. Pequenos e consistentes passos de obediência rápida me levaram a uma obediência maior e mais rápida a Jesus, porque isso me refinou. Nessa temporada, eu me encontro muito além da minha profundidade, fazendo coisas muito além da minha capacidade. Encontro um conforto incrível ao saber que sou dele e que o Senhor está comigo. Algumas vezes, reconheço que estou andando sobre as águas e sinto medo. Há momentos em que quero limitar o que faço e me recolher para me proteger, mas então me lembro de que isso não trará paz, apenas um teto de limitações. Quando me lembro de que tudo o que preciso fazer é fixar os olhos em Jesus e me render ao trabalho do Espírito Santo em mim, recebo a coragem necessária para dizer sim mais uma vez. Ele é poderoso o suficiente, forte o suficiente, amoroso o suficiente, sábio o suficiente, e tudo o que sou é um vaso de amor para manifestar a sua glória. Isso é quem somos, e a obediência simples e rápida nos permite entrar nessa realidade. Ao encerrar este capítulo, quero convidar você a orar comigo essa oração de rendição. Deus, eu não sei como me render completamente a Ti por conta própria, mas Tu me deste o presente do Teu Espírito Santo para me ajudar a me guiar, e eu o recebo. Eu te convido, Senhor, a vir e me mostrar os Seus caminhos. Ensina-me a ver as coisas como Tu as vês. Espírito Santo, Tu podes me ajudar a entregar tudo a Jesus? Tu podes me ajudar a entregar os meus mecanismos de defesa e as coisas que se tornaram lugares de sacrifício constante em minha vida? Senhor, eu me arrependo de confiar em outras estruturas e colocar a minha confiança completamente em Ti, e coloco a minha confiança completamente em Ti. Jesus, confio a minha vida a Ti e peço que o Teu Espírito venha e trabalhe em mim para que a vontade de Deus se cumpra em minha vida. Espírito Santo, Tu podes me revelar Jesus? Tu podes me mostrar a sua natureza para que eu possa conhecê-lo? Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu desejo que Tu operes plenamente em minha vida. Jesus, eu Te agradeço por teres feito um caminho para eu receber a plenitude do que Deus tem para mim por causa do Teu precioso sangue. Eu recebo o Teu sangue como sacrifício pelo meu pecado. Ele é mais do que suficiente para que eu entre na história que Tu escreveste para mim. Jesus, eu saio da preocupação com a minha própria história e entro na Tua história.
Reconheço que não tenho o que é preciso por mim mesmo, mas tu me escolheste e tu és mais do que suficiente. Tu és mais do que suficiente e me enches com a sua presença. Eu recebo a verdade de que tu és suficiente para mim, que a tua graça é suficiente na minha fraqueza. Eu te amo, Jesus. Espírito Santo, tu podes revelar os pensamentos do Pai e o amor de Jesus para mim, para que eu possa amá-lo mais e assim amar os outros? Espírito Santo, que a minha rendição a Ti se torne um lugar de descanso para Ti, para que o poder de Deus flua através da minha vida e traga o reino de Deus aqui na terra. Eu me coloco completamente à Tua disposição e me ofereço como um sacrifício vivo a Ti, Jesus. Incendeia a minha vida para o bem do Teu nome, pelo poder do Teu Espírito. Amém. E a frase que fecha o capítulo é: quando permitimos que mais de uma voz contribua para a liderança da nossa vida, introduzimos uma vida de sacrifício na nossa existência.